Fala pessoal, no vídeo de hoje veremos sobre o leilão de transmissão bilionário agora no segundo semestre de 2024 e também veremos qual o potencial de cada banco segundo a opinião de analistas. E você que deseja aprender a investir em ações, selecionar boas empresas, identificar oportunidades, saber quando comprar uma ação que esteja atrativa, aproveitando alguma assimetria, está disponível no meu treinamento. Para você que quer ter uma boa rentabilidade, acelerar o seu processo, principalmente você que investe pouco e vai investir por bastante tempo. É necessário investir de forma certa para potencializar os seus resultados e alcançar a liberdade financeira de forma mais rápida. Então tem diversas aulas nesse treinamento. São aulas que vai te ajudar a você identificar oportunidades, identificar o lucro, o dividendo projetado, o preço teto e diversas outras análises bem úteis. Além disso, você terá acesso a uma planilha de preço teto, um checklist para encontrar assimetrias ou oportunidades, um formulário para enviar sua carteira e ser analisada em vídeo, um formulário para mandar sugestão de novas aulas e um link para participar no grupo do WhatsApp para trocar informações sobre o dia a dia da bolsa. Então já aproveita, garanta sua vaga com acesso vitalício antes que tenha reajuste nos preços. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. E esse leilão de transmissão agora para o segundo semestre teve um investimento de 3,3 bilhões de reais. Foi um leilão que teve um deságio médio um pouco maior, ou seja, acabou tendo uma descorrelação em relação à RAP do edital e a RAP contratada pela empresa de energia. Em média foi de 48,89% entre a RAP inicial máxima estabelecida pela agência do certame. Esse leilão de transmissão de energia abrange 783 km de linha de transmissão, 1000 MVA e vai atuar em diversos estados: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Vão gerar por volta de 7 mil empregos diretos durante esse período de construção. Lembrando que esses empreendimentos, essas concessões arrematadas, têm o prazo de conclusão entre 42 até 60 meses, então no máximo 5 anos. As empresas vencedoras foram 3. A Engie acabou arrematando um lote bem grande, vai ser feito quase 3 bilhões em investimentos. A sua RAP contratada ficou em 252 milhões, então uma RAP bem importante para a Engie, um deságio de 48%. Em segundo lugar, a Taesa acabou arrematando uma concessão que vai proporcionar uma RAP de 17,6 milhões e um investimento de 244 milhões de reais, um deságio de 53%, inclusive um deságio bem alto. E depois temos a Cox Brasil com uma RAP contratada de 12,6 milhões e um deságio ainda maior. Então acabou sendo uma concessão fraca para a Taesa, não é nem perto de ser o suficiente para suprir a sua RAP que vai ser perdida em 2030, mas tem muito chão pela frente. Se em média demora 5 anos para a construção desses investimentos para a transmissão de energia e de fato conseguir suprir essa RAP, então digamos que até 2025, 2026 a Taesa tem fôlego para ir participando de novos leilões e suprir o RAP que vai ser perdido em 2030. O problema, claro, é a sua dívida, mas aí é outro assunto. Lembrando também que o lote 2 acabou sendo retirado para estudos por causa do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E esse segundo leilão de 2024 teve um deságio acima da média. O primeiro que tivemos em 2024 teve um deságio médio de 40%, então uma diferença bem brusca, sendo que o prazo para a conclusão dessas obras está entre 36 a 72 meses, então por volta de 5 até 6 anos. Claro que pode ter a conclusão antes. E nesse leilão, diversas empresas acabaram ganhando, foi um leilão bem grande: Energias do Brasil, Centrais Elétricas do Norte, outro leilão, Energias do Brasil, que acabou saindo da bolsa. Então foi um leilão bem grande, realmente a Taesa estava muito endividada nesta época e acabou não participando por questões de endividamento e questão de saúde financeira. E no leilão 2 de 2023 tivemos um deságio médio por volta de 40%. Então, de fato, também outro deságio bem abaixo do que tivemos agora no segundo semestre de 2024. Sendo que também foi um leilão pequeno, não teve muitas concessões, somente 3 concessões. Mas tem um ponto que pode acabar beneficiando a Taesa, que é o seguinte: claro que a dívida da Taesa é alta, ela precisa reduzir a sua dívida, já teve a redução do seu payout para 75%
do lucro líquido regulatório para a redução dessa dívida. Mas o que acontece é o seguinte: claro que a dívida da Taesa acabou subindo. Hoje a dívida líquida da Taesa é 9 bilhões e a dívida bruta 10 bilhões. Mas, se formos comparar com anos anteriores, a dívida subiu por volta de 80%. O que acontece foi que seu EBITDA caiu também. Então a paridade dívida em relação ao seu EBITDA teve essa descorrelação. A dívida subiu sim, mas acabou elevando o indicador porque o seu EBITDA acabou caindo. Por exemplo, o seu EBITDA, que era de 3,46 bilhões, acabou caindo para 2,5 bilhão. Isso, claro, porque teve um EBITDA fora da curva devido ao IGPM ter disparado em 2021 e 2020. Então, fazendo uma conta básica, lá em 2021, sua dívida líquida acabou sendo 6,23, dividindo pelo seu EBITDA, que é 3,46, 1,8. Se ela tivesse esse mesmo EBITDA de 3,46 com a sua dívida líquida de 9,06, teríamos uma dívida em relação ao seu EBITDA de 2,6 vezes e não 3,6. Então, se ela conseguir aumentar o seu EBITDA, o seu lucro operacional, ela consegue ter uma redução, entre aspas, do seu EBITDA em relação à sua dívida. E isso pode acabar ajudando por causa do dólar. E o dólar subindo é benéfico para a Taesa. Então, a partir de maio, tivemos uma alta no dólar bem expressiva, acabou se mantendo hoje acima de 5,40. O que acontece é o seguinte: grande parte das concessões da Taesa é reajustado pelo IGPM, e o IGPM é composto por 60% do Índice ao Produtor Amplo, 30% do IPC, Índice de Preços ao Consumidor, e 10% do Índice Nacional de Custos de Construção. E temos alguns fatores que acabam impactando no aumento do IGPM, principalmente a taxa de juros, o que acabou subindo agora recentemente, e principalmente também a alta do dólar, até porque grande parte das commodities são cotadas em dólar e acaba significando boa parte da receita do índice de preços ao produtor amplo. Então a alta do dólar, a alta da Selic também agora recentemente, pode acabar culminando na alta do seu lucro operacional, já que grande parte das suas concessões são reajustadas pelo IGPM. Então, de fato, a dívida da Taesa é alta, não tem como negar isso. Acaba sendo hoje 3,6 vezes seu EBITDA atual. Claro que se ela tiver um aumento no seu lucro operacional e também com essa redução de payout, pode acabar tendo essa desalavancagem e para os próximos anos, 2025, 2026, se conseguir ganhar alguns leilões significativos, pode suprir essa RAP que vai ser perdida. Outro ponto também é que a Engie acabou arrematando aquela concessão bem importante. Ela acaba tendo uma dívida satisfatória ainda em relação à Taesa e é uma empresa muito redondinha. Inclusive vem sendo negociado um PL mínimo em relação aos últimos 10 anos e no valor patrimonial também acaba sendo bem atrativo em relação às suas médias. É uma empresa de muita qualidade, com ROI e ROIC altos. Tem uma dívida hoje que acaba sendo tranquila também, acima da média, mas foi distorcida por causa de anos anteriores. Inclusive, a Engie também acabou divulgando sua política de dividendos. O dividendo mínimo estatutário seria 30% do lucro distribuível, mas seu compromisso é 55%, e os pagamentos são de forma semestral. E esse lucro no primeiro trimestre da Engie teve alterações por causa de venda de participações da empresa, então de fato foi algo, entre aspas, não recorrente. E atualizando o preço teto da Engie, com 3,9 bilhões de lucro e um payout de 55%, que é o mínimo obrigatório, claro que ela pode pagar mais, teríamos uma margem de segurança de 2% para um dividendo de 6%. Inclusive o dividendo da Engie acaba sendo 5% em média nos últimos 5 anos. Poderíamos dizer que hoje, na cotação atual, conseguiríamos garantir um dividendo por volta de 6 a 7%. Levando em conta que a Engie teve um belo crescimento de lucro nos últimos anos. Então a Engie é uma empresa muito redondinha que vem crescendo seus lucros e mesmo que o dividendo possa beirar os 6%, temos que levar em consideração o crescimento de capital, o crescimento de cotação e o crescimento do dividendo distribuído. Então por isso que esse dividendo é um pouco mais fraco, mas estamos num PL hoje atrativo em relação às suas médias. E agora falando sobre os bancões, o setor financeiro atualmente é um dos setores que mais tem desconto. E o BB Investimentos, através de um relatório divulgado nesta sexta-feira, acabou divulgando algumas perspectivas para os bancões aqui no Brasil. Eles possuem um preço-alvo para o Bradesco de R$ 17,00, 15% de potencial, recomendação neutra, R$ 43,00 de preço-alvo para o Itaú, então tem um potencial de 17%, recomendando compra. Para o Santander, um preço-alvo de R$ 36,00, um potencial de 25%, também recomendando compra.
Para o BTG, um preço-alvo de R$ 40,00, recomendando compra. Para o Banrisul, um preço-alvo de R$ 14,00, recomendação neutra. Para o Banco ABC, preço-alvo de R$ 27,80, potencial de 26%, recomendação de compra. Para o Banco Inter, um potencial de 11%, recomendação de compra. Para o Banco BMG, um potencial de 18%, recomendação de compra. E para o Nubank, potencial de 12% ou de 9%, recomendação de compra. Então, no geral, o que mais tem margem em relação ao seu potencial seria o Banco ABC. Mas é importante frisar que cada banco tem a sua característica. Bradesco, Itaú, Santander e Banrisul são dividendos mais constantes, dividendos perenes, mas teoricamente o potencial menor de crescimento. Agora o Banco Inter, o Nubank e o BTG são bancos focados mais em crescimento, por isso que nem pagam dividendo satisfatório. Um Banco ABC é um caso à parte, um banco que tem um bom potencial e paga um dividendo satisfatório. Já o Banco BMG acaba sendo um banco pequeno também e acaba distribuindo bastante dividendo. Só tem aquele problema com a sua governança que acaba me dando um pé atrás. Mas o Nubank acabou disparando, acabou subindo muito, então de fato hoje eu acho uma posição muito arriscada. Temos o Banco Inter, que eu acredito ser uma posição melhor. Nos demais, só faltou elencar o Banco do Brasil, é claro, que ao meu ver é um dos principais bancos para dividendos, com perspectivas ótimas futuras. Inclusive o Banco do Brasil hoje, para 10% de dividendos, segundo a nossa planilha, teria 10% de margem de segurança. Já para Itaúsa, teríamos 11% de margem para 7% de dividendos e para o Itaú, 8%, que justifica esse desconto de holding. Então, de fato, hoje, os bancos estão muito depreciados, com PLs projetivos baixíssimos, dividendos altos projetivos. Então, de fato, a bolsa ainda está barata. Não é porque chegou perto do seu patamar histórico que ela está cara. Os lucros das empresas estão muito altos em relação aos seus preços. Em questão de pontos, a bolsa de fato está igualada em relação a 2019, mas o lucro das empresas estão superiores. E ainda temos oportunidades na bolsa, claro que conforme vai subindo, conforme as ações vão tendo um valuation mais preciso, é ideal fazer uma análise mais criteriosa e aproveitar melhor as oportunidades para ter margem de segurança, garantir um potencial de valorização e um bom dividendo pela frente. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema, você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.